Fala, turma! Hoje nosso entrevistado é o Jimmy França, digital influencer, empresário, músico e mil e uma utilidades. Assim ele se define. Seja bem-vindo ao Jeito Goiano. Obrigado. Jimmy, você ficou conhecido até mesmo nacionalmente com a história sua com sua esposa. Conta pra gente, pra relembrar um pouco, como que foi essa história, como que tudo começou. Nacionalmente e mundialmente também, né? Porque em meados de 2018, por aí, eu descobri que minha esposa estava doente. Foi a pior situação das nossas vidas, né? Tinha duas meninas pequenas e a situação era bem grave, né? Que já se arrastava 2 anos antes, desde 2016, desde o nascimento da minha mais nova. E foi acarretando até 2018, quando ela realmente foi diagnosticada com câncer no sistema nervoso, né? Um tumor já grande, então ela já teve que... A gente já descobriu e em menos de um mês ela já operou. E já ficou tetraplégica. Então, assim, UTI, hospital, tal, e assim, a nossa vida era bem difícil mesmo dentro do hospital. E é um câncer raro? Como que é o tratamento dele? Na verdade, é um tumor super simples de retirar. O glioma, que é a situação dela, o Dr. Rômulo, que fez a cirurgia dela, ele faz essas retiradas diariamente. Você vê uns cortes na cabeça da pessoa, assim, um corte gigante, mas já é uma medicina tão avançada que eles conseguem tirar o tumor, no outro dia a pessoa, no mesmo dia, na verdade, a pessoa já está tranquila no quarto e tal. O problema da minha esposa é aonde ele nasceu. Ele era um glioma que já era um glioma antigo, já um tumor antigo, provavelmente o médico falou que tinha provavelmente uns 10 anos, que já estava alojado ali, só que a gente achava que ele tinha nascido no cérebro e estava indo para a medula, pois estava acarretando alguns déficits de movimento dela. E era o contrário, ele nasceu na medula, no tamanho de um fiozinho de cabelo e subiu até o cérebro lá, que ele começou a incomodar ela. Porque aonde ele nasceu, ele não era tão espesso. Quando ele começou a dar os déficits de movimento dela, tal, ele começou a meio que engrossar um pouquinho ali, foi apertando a medula dela. Então, quando a gente fez a cirurgia, deu aquela, não seccionou toda a medula dela, mas deu aquela tirada e tirou um pouquinho a mais para ter certeza, né, que ela não precisaria fazer químio, rádio, alguma coisa assim de seguida da cirurgia. Mas a cirurgia ia trazer sequelas, isso foi bem claro pra gente. Aí foram 2 anos, desde a história ali até o falecimento dela, de luta, mas a gente ficou conhecido mais pela forma que a gente levava, a forma que principalmente ela levava, né? Ela sempre sorria muito, brincava muito, ela teve muitos ganhos até o falecimento dela, foi uma tetraplegia severa, ela ficou foi uns 15 dias diagnosticada com síndrome do encarceramento, que é o que a pessoa fica totalmente paralisada, mas o cérebro tá funcionando normal, ela lembra de todo mundo, mas não consegue nem piscar para dar Nem piscar, zero reação. Zero reação. Até o momento que ela começou a piscar, responder, aí a gente usava algumas linguagens alternativas, mas ela continuava travada, bem pouquinho, até o dia que ela deu um primeiro sorriso para mim, um dia que eu entrei, seu relato no livro que eu escrevi. E aquilo ali mudou toda a história nossa. A partir daquele sorriso eu falei, cara, ela vai pra casa. Porque falaram pra mim que ela não ia reagir em nada. Se ela reagiu, não foi um sorriso, foi tipo muito pouco, uma vibração ali na boca. E ali eu saí pulando dentro da UTI, felizão da vida. Falei, ó, Deus tá nesse negócio aí, vamos ver de qual que é, né? E ali... foi nesse momento que você começou a fazer as coisas que ela gostava, como maquiar? Foi. É porque assim, dentro da UTI eu não podia, porque nessa hora era 1 hora de visita só. Eu tinha que ir lá visitar e sair, visitava e saía. Aí só que o pessoal via que eu ficava tão doido, eu era tão apaixonado nas coisas dela, assim, que eu ficava tentando conversar com ela e eu contava o meu dia inteiro pra ela, contava sobre as meninas, como se ela, mesmo quando ela não respondia. Aí é óbvio que depois desse sorrisinho eu falei pra ela, você não gosta de malhar, não é só praia, isso daí, mas você vai fazer como se você estivesse malhando. Eu quero que você lembre de quando eu entrei e aquele sorrisinho você vai ficar fazendo aí, porque os médicos falaram que era espasmo. E eu falei, não, ela sorriu pra mim, ela me viu, sorriu, não, ela deu um espasmo, cara, isso é natural. Ela achou que você tava louco. E geralmente, engraçado isso, eu vi ela movimentar ela parada. E realmente a cabeça da gente faz isso com a gente, dá essa traída. Mas realmente ela sorriu pra mim. Aí no outro dia eu cheguei, ela deu um sorriso maior ainda. Aí eu falei, não, cara, a partir daí eu ficava doido, ficava conversando com ela, aí ela respondia piscando, era sim uma vez, não 2 vezes. Aí então o cérebro continuava funcionando normal.
É meio que uma loucura isso, né? Porque ela ficou... Porque isso o médico já tinha me falado, que ela não ia mexer em nada. Nada mesmo, assim, ela não ia movimentar os braços, as pernas, nem o sistema fisiológico dela. Mas ela era guerreiraça, assim. Aí daí eu fui começando a mostrar os dia a dia nossos, né? Aí na UTI deixaram eu ficar um mês lá dentro, aí eu fui aprendendo as coisas de fisioterapia. Aí eu falava que era fisioteramor e fonoteramor. Porque as fisioterapeutas faziam 1 hora de físio, aí eu ficava mais 20 fazendo. Porque eles me deixaram ficar lá dentro, isso foi muito legal da parte deles, assim, eu entrei com uma ação, mas nem precisou. Falou, olha, tem um isolamento ali, e se você quiser ficar lá, eu deixo você ficar lá dentro e você fica, só não pode ficar saindo. E eles perceberam também que você mais ajudava do que tem alguns acompanhantes que atrapalham, né? Mas viu que você ajudava e complementava, né? Já que a físio, por exemplo, era 1 hora, você conseguia fazer mais tempo. Isso. E na verdade, assim, eu nem tiro a razão de quem deles proibirem, não, porque é um ambiente bem pesado, assim, eu vi muita coisa, tem que ter muito sangue frio ali dentro. Mas na minha cabeça eu pensava, se eu tô vendo, ela tá vendo também, né? Então, assim, eu conseguia controlar os ânimos ali, porque minha mãe também é enfermeira, eu já vinha dessa pegada já de enfermagem, já conhecia, já tinha um conhecimento legal sobre isso. Mas viver aquilo ali foi muita loucura. Mas a partir dali eu comecei eu via ela sempre muito animada, tinha televisão lá, eu colocava filmes, vídeos, séries, tudo que ela gostava. E ali eu começava a postar. E isso foi viralizando na internet e tal. Até quando a gente mudou do Araújo Jorge pro CRE, no CRE de reabilitação mesmo, ela começou a ter melhoras muito significativas. E eu sou péssimo no negócio de tatuagem. De tatuagem não, tatuagem eu sou bom. Eu sou péssimo na questão de maquiagem, eu sou muito ogrão nessas coisas. Eu não tenho muito aquela pegada de entender como é que funciona. Mas eu comecei a ver vídeos na internet, os vídeos das pessoas, que como eu ficava com o celular dela, tinha aqueles vídeos de histórico, né? Eu fiquei vendo os vídeos que ela via e tal, falei, não é tão difícil de fazer isso não, eu sei tatuar, vou fazer isso. Aí um dia eu sempre filmava para mostrar os procedimentos, porque, poxa, vai que eu tô fazendo algum procedimento e a traqueostomia dela estoura ali, a culpa fica toda em cima de mim. Ou então uma das meninas faz alguma coisa errada e vai falar que fui eu porque eu tô lá dentro. E não era por nada, era só para comprovar mesmo, ó, fiz esse procedimento, é por segurança. E um dia eu fiz um vídeo maquiando ela. E eu sempre beijava muito, abraçava ela e tal, e ela sempre muito responsiva, ela começou a rir e a gente mandar beijo pros seguidores. Aí viralizou. Foi embora o vídeo. Quando eu vi já tinha mensagem em russo, em japonês. Isso deu entrevista pra todo mundo contando um pouco da história. Muito doido, cara. Eu tava dormindo um dia, acordei, nesse dia devia ser umas 8 horas da noite. Publiquei e passou um pouquinho, ó, Dani, vai dormir? Vou. Então fui dormir junto, porque ela era igual criança. Você coloca a criança pra dormir, mãe, você tem que dormir junto, né? Ela falava, só gesticulava com a boca, né? E eu já fazia leitura labial dela, falava, vai dormir, vou dormir. Aí no outro dia acordo com o celular com 1 milhão de mensagens, de 45 mil seguidores como tatuador, pulou pra tipo 120, assim, numa pegada só. E as impressões, que talvez isso pode ter acontecido com vocês, as minhas impressões pulou de 20, 30, 50 mil impressões para quase 8, 30 milhões, 40 milhões de impressão por semana. Assim, muito. A gente era visto no mundo inteiro mesmo. Só que às vezes as pessoas não tinham coragem de seguir porque, né, era muito pesado, era muito difícil, né, nosso day by day ali. Mas foi uma sensação massa. E até aproveitando para falar disso, hoje você é um influenciador digital e participou de realities através desse crescimento, que foi... começou com uma história muito triste, mas que você transformou a história triste para ela ficar mais leve possível. Como que foi essa mudança na vida do Jimmy? Do tatuador que era pouco conhecido por Jimmy, o influenciador digital. Cara, que mudança. É porque assim, na verdade, eu tentava sempre levar as coisas pro lado mais leve possível, porque eu tenho 2 crianças, né? Minhas filhas têm 7 e 5 anos. E elas estavam com 5 e 3 quando a mãe adoeceu. Então eu não sei se você já assistiu aquele filme que é tipo francês, não, que é um judeu que ele é preso Perdão, esqueci o nome. Pijama Listrado? Isso, eu esqueci o nome do filme. O Menino do Pijama Listrado. Não é esse ainda, é um outro. A Vida é Bela. A Vida é Bela. Na Vida é Bela, o cara tá dentro de um sistema nazista, ele é preso e tal, mas pro filho dele, ele levava tudo na brincadeira. Já vi esse filme. E aquilo me marcou demais, sabe? Então, eu levava a minha vida como A Vida é Bela. Para as minhas filhas não estava acontecendo nada de ruim.
era um aprendizado para elas, assim como era para mim. Tudo que acontecia nas nossas vidas eu levava para elas como se fosse algo bom. Não, filha, a gente tem que tirar um aprendizado disso. Lá no Pablo Marçal ele fala que é os códigos, né? Uhum. Então eu levava os melhores códigos de toda a situação. Então, por mais que a gente, inclusive meu livro chama O Plano Perfeito, Deus, a culpa é sua. Porque parece pejorativo, mas não, eu via muito Deus em tudo. Eu podia ter visto a Dani só doente, mas eu vi a Dani doente, que ela saiu do Araújo Jorge e foi pro CRE. Pra mim foi uma bênção, porque não pode ter esse tipo de transferência de um hospital pro outro. Mas deu-se um jeito e foi pra lá. Então, assim, eu sempre levava as coisas boas. E já começou lá atrás, né? Quando o pessoal falou que ela nem sairia, né? Nem sairia. Então eu comecei a ver isso muito de uma forma positiva. Então eu levava isso pras meninas também, né? E isso foi acarretando, assim, eu já fiz muita palestra, poxa, fui convidado em várias igrejas, instituições, né? Tem um corpo de advogados ali, pô, traz isso aqui pra gente, pô, tem um pessoal da minha empresa, vem falar isso pra gente, como é que é essa superação. E meio que começou a ter essa parte de influência. E é difícil influenciar pessoas, Muito. né? Porque você pode influenciar por um lado ruim e por um lado bom. Então eu sempre levava para as pessoas isso. Gente, olha, a situação é essa, é o mais difícil da vida de uma pessoa. O meu livro ele começa falando dessa pegada difícil. Gente, a pior notícia que você pode receber, pô, sua esposa tem um câncer terminal. Que foi esse o diagnóstico nosso. Mas dali eu já comecei a ver o lado bom das coisas. Falei, Dani, você vai superar, você vai sair daqui, você vai melhorar. E até o nosso casamento, que a gente... Como ela estava doente há 2 anos, é óbvio que a gente estava tendo crise, mas então a gente nunca brigou. Mas estava tendo crise, porque a gente não era mais marido e mulher, a gente era só pai e mãe. Então a gente começou a contornar isso. Quando ela está doente, poxa, esquecer tudo que está acontecendo aqui, se você precisar de mim, estamos aqui. Entendeu? Então assim, até isso você vai aprendendo a dar valor em cada minuto, a cada 5. Na verdade, assim, a Daniela teve uma doença e faleceu, mas a gente pode falecer a qualquer momento. Qualquer momento. Né? A gente não tem garantia do amanhã nosso. Então a gente começou a ver isso como uma forma, cara, vamos aproveitar melhor a vida. E aí começamos a influenciar pessoas. E não fui eu que comecei, foi a Dani. Foi a Dani. Por incrível que pareça, ela acamada, o sorriso dela conquistou o mundo inteiro. Não foi eu que maquiei ela. Mas vídeos tocantes tem em todo lugar, mas a recepção dela sendo maquiada, o sorriso que ela deu, a felicidade que ela teve, foi diferente. Entendeu? Isso fez... E a rede social é tão impressionante que às vezes você não precisa falar nada para conseguir influenciar as pessoas, né? A gente teve até um caso recente, aquele menino que não abria a boca, ele só fazia uma reação de surpresa. Ele conquistou o mundo todo. Então, assim, no mesmo caso da Dani, sem precisar falar nada, apenas com um olhar, com um sorriso, consegue passar a emoção pro outro lado, né? Eu fiz uma palestra em São Paulo, tinha umas 300, 400 pessoas Aí eu perguntei, gente, quem que me segue? Aí, quando a pessoa te segue, ela te conhece, né? Aí 2 levantaram a mão, assim. Eu falei, quem aqui me conhece? Todo mundo levantou a mão. E eu fiquei surpreso. Por quê? As pessoas me conheciam pela história, mas não tinha realmente coragem de seguir a gente tem esse pavor de seguir a pessoa e parece que a gente vai atrair aquilo ali pra gente, né? Nossa, não vou seguir porque, cara, isso pode acontecer comigo, não sei o que. A gente tem muito isso, principalmente em relação a coisas de doença. Mas uma das coisas que eu sempre tentava mostrar no nosso Day by Day ali é que mesmo a Dani estando doente, ela levava tudo muito tranquila. Ela realmente, cara, a gente vira pra dizer, mas ela descansou. Eu falo, descansou de quê, cara? Dani precisava trabalhar mais. Ela fazia as físio dela, se você entrar no Instagram nosso, tem ela cantando, ela dançando. Aí como que ela cantava e dançava? Como que ela movimentava. E a gente pode fazer isso. Ela mexia o rostinho dela, ela tava dançando ali, ela paradinha, né? Dançava com o rosto. Ela cantava a música, a gente montou um tobe pra ela, né? Que ela conversava com os olhos, né? Ela fazia Instagram, YouTube, ela entrava e colocava onde ela queria. Então, 7 horas da manhã, que a fisioterapeuta dela chegava às 8. 7 horas da manhã ela já metia o som, já colocava Jojo todinha ali, já começava a dançar. Então, assim, era a vida dela, ela vivia super bem, era mãe, era esposa. Ela falava pra mim, olha, você vai fazer alguma coisa? Hoje, não, vou trabalhar, não, vai com Deus, tal, não sei o que, do jeito dela. Olha, não esquece de comprar não sei o que pra Maria Luísa. A Maria Luísa foi a mais velha minha, fez uma baguncinha, ó, pra Maria Luísa aqui do meu lado de castigo. E eu colocava ela
colocava a cadeirinha lá, sentava a Maria Luísa, que o castigo dela era ficar pensando. Aí a mãe não falava, ela não falava, ficava as duas lá pensando. Então ela tinha um jeito dela, ela era mãe, vivia a vida dela tranquilamente. Né? Então isso realmente começou a influenciar pessoas. Eu vi muita gente que tinha até desistido da vida, coisas assim, sabe? E entrar em contato e falar, mano, eu não tenho razão pra reclamar não. Entendeu? Eu não posso reclamar da minha vida porque eu tô desempregado, porque isso que a gente tem problemas, né? Mas vendo a Dani o jeito que ela é, tô bem. Tem uma história muito bonita. E você falou agora há pouco do Pablo Marçal. Inclusive você participou de um reality feito por ele, La Casa Digital. Isso, La Casa Digital 2.0. Como que foi essa experiência? Foi o primeiro reality que você participou? E ser um reality de um cara que ele é um pensador, né? Como que foi isso? Cara, quem conhece o Pablo Marçal sabe que o homem é pesado. Eu não conhecia, eu posso ser bem sincero, porque eu entrei num limbo. Quando o Pablo cresceu realmente na internet, eu tava entrando num limbo, que era a minha vida. A gente ficou 2 anos dentro de um quarto. Então eu não via TV, via com frequência, não via nada, internet e tal. Então assim, eu tomei um choque quando eu vi ele lá. Realmente ele tem um jeito de pensar muito pra cima, né? E a mentalidade dele, o La Casa Digital é todo relacionado a... Tem gente que acha que é sobre marketing digital, eu tenho uma empresa de marketing digital, e não é. É sobre evolução humana, é sobre você ser melhor do que ontem, e você evoluir, né? E tipo assim, as pessoas que estão perto dele lá é surpreendente. Você vê do cara que limpa o chão ao CEO das empresas dele, cara, é a mesma mentalidade. Você entendeu? Em níveis diferentes, em salários diferentes. Mas o cara não é simplesmente um limpador de chão, entendeu? Ele se vê como um profissional, um pai que é não sei o quê. É a visão que ele passa para as pessoas, é muito isso. Meu irmão, o salário aqui é 1.600, quer ganhar 1.600? Não. Quanto você quer? Não tem valor não, quer ganhar só 1.600. Não, se você quiser os 1.600, aí você quer o nosso salário. Se você não quiser, que tem marketing, tem isso, aquilo. Então os caras que estão lá dentro, eles passam mindset pros caras que limpam o chão também, como ele. Saber que hoje ele tá limpando o chão, daqui a um tempo ele pode ser o gerente. E eles são assim. Os caras começam limpando o chão lá, com 2 meses os caras montaram uma empresa. O cara já sai de lá e já pega mais 10 ali e começa a montar uma empresa. É uma loucura. E é um ecossistema. E o reality é em volta disso? Em volta disso. O reality, ele não é... Lá valia 1 milhão. Eu fiquei... teve o ganhador, que foi o Thor. Mas ninguém saiu perdedor lá de dentro. Todo mundo, a gente tem uma mentoria agora dos 12 que estavam lá dentro. A gente tem contato, né, nós 12, os 12 do reality. Fora isso, tem uns 12 que supervisionavam a gente, que também viraram parceiros nossos, e mais 12 que eram conselheiros. Então a gente tem uma, entre aspas, uma gangue do bem de 36 pessoas num ecossistema trabalhando mindset. E entre a gente mesmo, a gente faz reunião todas as terças-feiras. E, cara, é impressionante o quanto que essa mudança de mente muda a forma nossa de pensar. Então, assim, o La Casa Digital foi um aprendizado gigantesco, assim, eu trago... eu não trouxe 1 milhão de lá, mas eu trouxe a capacidade de fazer 1, 2, 3 milhões em coisa de semanas. Que os meninos estão assim lá também, entendeu? Isso é muito bacana. E agora, mais recente, você participou de um reality show aqui em Goiânia. E bem diferente do La Casa Digital, que chama Influ House. Como que foi sua experiência nesse reality? Por 2 motivos. O primeiro era que digitais influentes daqui de Goiás, do estado. E segundo, a galera mais jovem. Como que foi? Bem diferente. Isso foi bem diferente. A estrutura do La Casa Digital é uma estrutura de mindset, né? O Influ House era realmente de pegar empresas e trabalhar empresas como influenciadores. E lá dentro do La Casa não tinha muito isso, né? A maioria, na verdade, tinha eu, a Ayla Santois, que foi do Masterchef, então nós 2 éramos os mais conhecidos lá dentro. E então, assim, cara, aqui não, todo mundo era influenciador. E eu imaginei que fosse ser uma loucura, assim, que era uma galera... Pensou que ia gravar o tempo todo? Não, gravar o tempo todo, era uma galera metida, que não sei o que não conversa. Na verdade, assim, o João e o Pablo tiveram uma sensibilidade incrível de escolher a dedo, assim, os influenciadores. Cara, eu fiquei apaixonado em todo mundo, sabe? Assim, não teve nenhum lá, não teve Discord em 7 dias direto, com pessoas diferentes. Teve ali, não sei o que, você vai lavar vasilha, não sei o que. São coisas simples, normal, do dia a dia. De convivência. De convivência mesmo.
Mas assim, todo mundo se apoiando, se ajudando, se conhecendo, pô, vamos fazer isso, ensina. Tem os influenciadores menores de 2, 3 mil pessoas, ou tem 6 mil pessoas, mas que moravam no interior. Então ele realmente era um influenciador na cidade dele. Então assim, as empresas que entraram com o intuito de apoiar o Influ House, cara, foi muito longe o negócio, muito além do que a gente imaginava. E já vai ter agora em novembro de novo, nessa agora, nesse primeiro eu virei o paizão da galera, né? Na segunda eu vou ser comprovadamente o paizão da galera, porque nessa eu também vou estar na parte de estruturação do Influ House. Isso é informação exclusiva. Exclusivaça, né? E eu vou ajudar os meninos nessa parte de criação mesmo, né? Porque eu tenho a minha empresa de marketing, vou ajudar eles nessa parte de como criar, como fazer, como trazer as empresas para dentro, como evoluir essas empresas junto desses influencers. A gente vai ter uma repescagem dos influencers que tiveram nesse primeiro. Os 3 primeiros, na verdade, já vão estar, né? Tanto que foi a Isa, a Maísa e a Letícia. Cara, a Letícia tem uma história que... Vocês têm que conhecer essa menina, mano. Eu falo de todas, mas a Letícia Silveira, ela me fez chorar umas 5 vezes lá dentro. A Letícia estuda a mesma faculdade que eu. Então, assim, eu conheço um pouquinho da história dela. Que menina impressionante, mano. Que menina... Não é porque ela não tem uma perna, não é isso. É porque quando a situação da Dani me fez ser mais sensível ainda, porque eu sou dos caras, eu sou atleta, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, no MMA, só que eu sempre gostei mais da Paralimpíada do que da Olimpíada. Verdade. Sempre foi assim, muito engraçado isso. Eu quase não assisti a Olimpíada. Pra mim, cara, na hora que eu vi aqueles caras jogando bola com cegas, né? Só com o barulho do sininho da bola, eu pirava. O cara correndo, a mulher correndo. Mano, eu não consigo andar de olho fechado, imagina correr, disputando mesmo. E você saber que você ganhou porque alguém te informa isso. É muito doido isso. Então, assim, eu sempre achei muito massa a questão de superação. Quando veio a situação da Dani, eu achava muito massa justamente as evoluções dela. Tudo pra gente ali era uma... E quando eu conheci a Silvério, do mesmo jeito ela, cara. Sabe? Assim, ela, na verdade, você tem a inclusão, né, das pessoas. Ela fala pra ela, não tem que tirar você já é incluída demais. Ela é demais. Alta astral o tempo todo. E parece que não falta nada nela, não né? Falta. Não falta. Tem muito mais gente deficiente por aí do que ela. Entendeu? Tá galerinha deficiente aqui. Porque eu recebo muita mensagem, por exemplo, por ser influenciador, por ter o caso da Dani, eu recebo muita mensagem de gente pedindo ajuda. Sabe? Imagina, a gente também acaba recebendo também. Mas se você vê a galera e você fala, mano, o que tá faltando em você, meu? Você entendeu? Eu, assim, eu ralo todo dia, eu trabalho, acordo cedo, deixo minhas filhas na escola e todo dia eu tenho que me virar, eu sou autônomo. Você é empresário, não sei o que, mas eu sou autônomo, cara. Entendeu? Eu não tenho... Se você não correr atrás, vai ser outro que vai te dar a receita, né? Não mesmo. E assim, você vê pessoas que, não, me ajuda, mas na verdade quer a vida boa do negócio. Eu não tô falando, não generalizo isso. E você vê uma menina tipo a Silvério, ela é aposentada e acabou de tomar uma multa porque ela começou a trabalhar. Você entendeu? É muito absurdo. O Brasil tem essas palhaçadas. E assim, eles estão pedindo para ela devolver o dinheiro, não sei o que, e virou uma PT, que eu não vou me entrar nisso porque esse é um caso dela. Mas é pra ver assim, ela não deixa nada passar, cara. Ela tá o tempo inteiro correndo atrás das coisas dela, e isso é muito doido. E lá dentro da Influ House a gente viu muito isso. Tipo, o Munhoz com jeito cowboy dele, mais o Zezada, a Maísa, mano, por isso você conhece ela, demais. Né, cara? A Maísa é alta astral demais, 7 horas da manhã ela já tá com o pandeirinho dela e vambora, e assim até 2 horas da manhã. Então a experiência foi que mais ou menos tinha uma pessoa de cada personalidade. Diferente. Igual alguns programas atrás, a gente teve a Tainara, que também participou do Influ House. Quem vê a digital influencer toda empoderada, não sabe o perrengue dela, né? Que ela passou na vida, né? Então, assim... Ela passa ainda, né? Ela ainda passa. Então, o reality, assim, foi um reality mais leve, de brincadeira e tudo, mas cada pessoa tem uma história por trás dela, né? Não, todo mundo ali merecia prêmio. Inclusive, teve uma premiação em dinheiro, teve alguns que foram a parte de facial ali, outro lentinha de contato, mas é premiação, e a premiação legal, claro. Porque são coisas caras hoje, né? E, tipo assim, quem trabalha com influência é a aparência mesmo, faz toda a diferença, tem um brand ali por trás e tal. O meu é esse mesmo, é dreadlock, é barbudo, então o meu não faria tanta diferença, não. Mas as meninas, elas vivem a aparência faz parte do branding delas. E, cara, a Isa, cara, ela é do Mato Grosso, na verdade, ela é impressionante também. Todo mundo, você imagina assim, ela tem
300 mil pessoas e é extremamente engajada. Ela realmente mereceu a Influ House. Mas assim, a humildade dela, parceira pra caramba, ela tava no mesmo nível do menino que tinha 3 mil seguidores. Que saiu de lá, se não me engano, com 6 mil. Entendeu? Assim, de engajamento, tamo junto e tal. Então assim, dos realities que eu participei, cara, foi impressionante, assim, Influ House, a La Casa me deu uma experiência e o Influ House me deu outra, porque os meninos fizeram convite, falei, cara, tô junto, muito legal mesmo. E outra coisa, só pra deixar claro, apoiem, vocês estão assistindo, apoiem os projetos de Goiás, apoie aqui também. Com certeza. Né? Tá assistindo no YouTube, deixa o like, inscreve no canal, faz toda a diferença. A gente tem uma mania aqui dentro de Goiás, principalmente, que é de não valorizar as nossas coisas. Isso é verdade. Até por isso, o nosso programa tem um ideal da gente trazer sempre histórias bacanas, mas dar voz para quem é daqui. A gente quer mostrar o jeito goiano de ser mesmo. Porque realmente isso acontece muito. Você valoriza o cara que é paulista, o carioca, e o daqui às vezes não é valorizado. Olha, a Influ House era um reality, cara. Era um reality. Mas a gente fica imaginando se nós tivéssemos participado do Big Brother. As pessoas criticaram as meninas que entraram lá dentro, os caras que entraram lá dentro. Mas por quê? Porque era Influ House. Mas se fosse o Big Brother, você ia criticar? Claro que não. Nunca. Você entendeu? Tem 2 caras, mano. O João, o Pablo, eles foram louquíssimos de fazer aquilo. Colocaram a cabeça deles a jogo, pegaram dinheiro de empresas para fazer o investimento lá dentro. Falaram, não, a gente vai fazer isso aqui acontecer. Não é um Big Brother que tem um cara que vai lá e mete 15 milhões lá pra fazer a propaganda dele, não. Tô falando de um cara que pega R$1.000 e o cara, cadê meus R$1.000? Cadê sei o quê? Entendeu? Teve empresa que lá no meio do reality tava enchendo o saco deles. A gente não teve nem tempo de trabalhar os caras enchendo o saco. O cara mandou uma caixinha pra gente, pra fazer todo o brand do cara lá, mostrar que eles eram bons. E o cara cobrou 10 mil seguidores. Eu falei, meu irmão, se eu fizesse alguma coisa pra fazer 10 mil seguidores, eu abri um banco pra mim. Você entendeu? Então, assim, é muita mesquinharia desse tipo de pessoa. Então, assim, os caras botaram a cabeça a jogo. Então, isso eu valorizo. O Pablo Marçal gastou 2 milhões lá dentro da Casa Digital e não conseguiu mostrar nada. A gente com 10 mil, 15 mil ia conseguir mostrar todo o Influ House? Não vai, cara, não é assim que as coisas funcionam. Mas o pessoal tinha que abraçar demais, porque é o nosso jeito de fazer as coisas, é o nosso jeitinho goiano. E no próximo, novembro, eu vou tentar trazer estrutura, entendeu? E só que o pessoal de Goiânia tem que aprender a valorizar. Não tô falando do Jimmy, não tô falando do Pablo, não tô falando só de você, não. É a gente valorizar as nossas coisas. A gente tem mania, cara, de falar que as coisas que vêm dos Estados Unidos é melhor. Ah, não, que não sei o que vem de São Paulo é melhor. Cara, e os caras de São Paulo estão querendo vir pra Goiânia aprender o nosso jeito. O jeito que a gente faz. Os influenciadores goianos são fortíssimos. Muito. Porque são o quê? Naturais. O cara daqui de Goiânia é super natural. O cara faz o day by day dele ali. O cara é extremamente natural. Eu vi você entrevistando o Ilibaldo. Cara, eu sou apaixonado desses caras, assim, o Ilibaldo, Nick, nossa, tem um monte, tem uma galera, que eu já andei também com essa galera da música, viajei com a Dailara, viajei com essa galera E o nosso jeito é diferente, cara, não tem jeito. As bandas de Goiás é mais legal, os caras de São Paulo vêm tocar aqui em Goiás, vêm morar aqui. Pagam caro pra vir pra cá e o pessoal daqui não valoriza. Não valoriza, mano. Então, assim, cara, valoriza, já tá assistindo no YouTube, dá o like, inscreve no canal, assiste os programas antigos e é isso aí, faz parte. Pra gente encerrar, Jimmy, você falou lá no comecinho sobre um livro que você escreveu, como que é esse livro e ele acabou de ser lançado, né? Conta pra gente um pouquinho de como que é ele e aonde que ele vai ser comercializado. Na verdade é primeira mão, hein, cara, tô lançando ele hoje. O livro chama O Plano Perfeito, né? Deus, a culpa é sua. Ele, na verdade, ele conta... O livro mesmo, ele começou a ser escrito pela Daniele. Como ela usava os olhos para escrever, eu e meu sócio, nós fizemos um grupo e ela ia escrevendo as memórias dela, da época lá do hospital, tudo que ela lembrava, porque ela não teve perca nenhuma de memória, nem nada. Mas ela escrevendo o dia a dia dela, lembro que... Coisas que eu não saberia, pela visão dela. E ela começou a escrever e tal, eu caí na besteira, mano, de colocar o WhatsApp, o Instagram pra ela no computador. Aí acabou o livro. Ela escreveu ali até meados de junho, aí dá-lhe o WhatsApp, dá-lhe o Instagram. Meu cartão lá dentro, Jesus amado, me gastou tanto no meu cartão. E os vídeos mais engraçados dela, ela fazendo compra, cara, compra toda hora. Então, assim, eram as memórias dela, a ideia era essa.
Aí ela faleceu em setembro, né? Infelizmente, agora dia 11 vai fazer 1 ano que ela faleceu. E hoje eu consigo falar sorrindo, brincando, mas eu já levei muitos dias terríveis, de luto mesmo, extremo. Mas hoje eu consigo falar feliz dela, porque ela realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então, esse legado eu não podia deixar passar, né? Para mim, era um fechamento de um ciclo, né? Fazer esse livro, porque era para contar a história dela junto com a minha. Inclusive, é exclusivo isso também. As partes que ela escreveu, eu não editei, eu peguei o print mesmo do WhatsApp, inclusive com horário e tal, pedi para não tirar nada, com os errinhos de português dela, porque ela escrevia com os olhos, do jeito que ela escreveu, e eu coloquei dentro do livro. Bacana. Você falou sobre a questão de formato, ele é um e-book por enquanto, ele foi lançado como e-book, ele está na minha bio já, para comercializar, e está na minha página da edendigital.com.br. E é um livro de fácil leitura, são 132 páginas, é um livro que eu conto a minha evolução como homem primeiro, onde é que eu comecei a evoluir como homem, onde é que eu comecei a ver relacionamento, onde eu tive as minhas primeiras decepções, onde é que eu comecei a mudar a minha mentalidade para ser uma pessoa melhor. E veio a Dani, eu conto como a gente se conheceu, porque na minha cabeça foi algo muito louco, assim, eu conheci ela, olhei pra ela, eu tava conversando com o guitarrista da minha banda aqui, trocando ideia com o cara, ela passou na minha frente, eu olhei e falei, cara, que menina linda, eu vou namorar com ela. E eu tava no meio de uma galera que me conhecia. E tipo assim, era o vocalista da banda, então assim, já tinha aquela facilidade. Só que eu não tava afim de namorar com ninguém, eu tava vendo um relacionamento extremamente perturbado. Só que olhando hoje, eu vejo muito a mão de Deus nisso. Com certeza. Que era como se Deus virasse pra mim, ó, tá vendo aquela menina? Você vai apaixonar por ela e você vai cuidar dela. É por isso que eu falo, Deus, a culpa é sua. Porque a família da Dani, infelizmente, é uma família muito... Eles não têm aquela mesma pegada de aconchego, eu vou cuidar de você. A mãe dela, não tô falando mal, pelo amor de Deus, é o jeito dela. Cada pessoa tem ela mal visitava a Dani, eu não sei, os irmãos nunca foram visitar ela. Ah, não gosto de ver ela de jeito. Jimmy, eu daria minha vida pra estar junto, né? E eles não dou conta de ver ela daquele jeito, não sei o quê. Mas ela precisava. Então eu ficava imaginando, poxa, pessoa se eu não tivesse lá, como seria, né? Então assim, então eu vejo Deus isso aí. Com certeza. Entendeu? Deus aqueceu meu coração, me ensinou muita coisa ali, até chegou no momento que ela precisou de mim, eu estava lá com ela. Então, a culpa é sua, Deus, não é pejorativo. É o plano perfeito, é porque realmente eu via toda essa situação nossa, ela adoecendo e via ela evoluindo. Então, no meu plano perfeito, eu ia ver ela extremamente acamada com tudo e ela evoluindo como ela estava evoluindo até o momento que ela ia sair do ventilador, que já estava muito próximo disso. Ela já tinha saído do oxigênio, a ventilação, a pressão que era altíssima, já estava no mínimo. Ela estava quase saindo da ventilação mecânica, já fazia alguns movimentos na mão, já fazia movimentos com a cabeça. Era uma evolução gigantesca para o quadro dela e ela estava evoluindo mais ainda. Então, no meu plano perfeito, quem contaria toda a história seria ela. Ela, de uma forma muito simples. Ela ia falar tudo que ela passou e tal. Aí ela ia passar pelo momento de cadeira de roda, de sair da cadeira tetraplégica, ir para cadeira comum, ir para cadeira mecânica. No meu plano perfeito seria isso, fazer os primeiros passos com o andador e depois andar mais firme. Esse era o meu plano perfeito, né? Mas Deus tinha um plano maior, né? Então, assim, a culpa é dele, quando eu coloco a culpa é dele, tem uma reviravolta no livro, que lá no final eu não conto, o dia 11 de setembro eu não consigo contar, que eu falo que eu comparo, né, só com as Torres Gêmeas, né, que marcou minha história quando eu era criança, e o dia 11 de setembro marcou minha história também com o falecimento dela, que eu senti a mesma dor, né, de como se um prédio tivesse caído e eu tivesse perdido tudo, né, porque muitas pessoas tiveram isso. Então, mas o livro é um livro que conta sobre amor, sobre crescimento pessoal, evoluções, e eu acho que vai ajudar muita gente. Muito bacana, fiquei muito curioso para ler. Fiquem curiosos. Quero ler ele, inclusive. E foi um prazer falar contigo. Foi um bate-papo com uma história muito bonita de amor, de superação, de mudança de comportamento e também de influenciar as pessoas. Muito obrigado, Jimmy. Tentar sempre evoluir, né, mano? E acho que para todo mundo isso. E eu vou te mandar o livro para você já ir lendo. Pra você não ficar tão curioso assim. E vocês conheçam lá na minha página, mesmo no Instagram, Jimmy_Tatu, é JIMME_Tatu. E lá na minha bio tem onde conseguir o livro e tal, é só fazer o download. E é isso aí, cara, fiquei muito feliz de vir bater papo com vocês aí. É isso aí, turma. Até a próxima.